seu primeiro capítulo, a epígrafe aqui diz: Moabe revolta-se contra Israel e Acasias adoece. A epígrafe diz assim, e o último versículo, versículo 17 e o versículo 18, diz assim, ó: assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor, que Elias falava, e Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano seguinte de Jeroão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Os mais feitos de Acasias, que tinha feito, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Aqui está uma história, meus amados irmãos, uma história verídica, real, que aconteceu no tempo dos reis, que traz muito aprendizado para nossas vidas, para o nosso ministério, ou seja, para a igreja. A Bíblia vai nos mostrar que nos dias dos reis, alguns homens que assumiam o lugar do trono do seu pai, eles sucediam em conformidade, em agradar a Deus, em fazer o que era reto aos olhos do Senhor, e por conta disso, o seu reinado seria excelente, teria a aprovação de Deus. Deus realizava coisas tremendas no meio do seu povo. Porém, quando os reis que davam sequência em assumir o reinado e que eles saíam da direção de Deus, fazia aquilo que era mal aos olhos do Senhor, o seu reinado era cortado, porque Deus tinha concebido um rei para a terra, mas ele estava reinando e ele que aprovava e desaprovava o reinado dos homens. O que nós aprendemos aqui? Estamos fazendo uma introdução para entender que todos os atos que nós fazemos, tudo aquilo que nós praticamos, é visível, patente aos olhos do Senhor. Se nós fizermos o que é bom e o que é reto, lógico e evidente que nós seremos bem sucedidos, não é assim? E nesse texto aqui vai falar sobre um rei chamado Acasias. A Bíblia diz que depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu pelas grades. Acasias caiu pela grade de seu quarto, que era um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E ele fez o quê? Foi para sua cama e enviou mensageiros a consultar Baal, Zebud, Deus do Zebulon, e pediu a um dos seus mensageiros que fosse a consultar Baal. E quando ele faz dessa forma, ele consegue desagradar o coração de Deus. Vamos abrir o parênteses aqui e dizer tipo assim: é a mesma coisa uma pessoa que tem aí um legado na igreja, que serve ao Senhor, que pertence ao povo de Deus, e de repente ele enferma por uma ou outra razão, e ele vai aonde? Num centro, buscar conselho. Isso é inadmissível. Um homem da linhagem de Israel, ele vai buscar um conselho com o Deus de Zebulon. E Deus pega agora Elias. Deus agora vê tudo isso e chama Elias, o profeta, e fala para Elias cercar aquele homem e mandar voltar para casa e perguntar ao rei Acasias por que ele fez isso, porque ele foi consultar o Deus de Baal. Será que em Deus, em Israel, não tem um Deus? O versículo 7, irmãos, veja bem, versículo 7 vai nos mostrar, o versículo 4 vai dizer: por isso, assim diz o Senhor, da cama que subiste, não descerá mais, sem falta morrerás
Então Elias partiu e foi falar isso com o mensageiro. E o mensageiro que foi por parte do rei Acasias, ele volta. Ele volta com essa triste notícia. E ele vai dizer a Acasias: olha, Acasias, quando veio ele chegando, por que voltaste? Não foi aonde eu lhe enviei. E ele vai dizer: no caminho encontramos um homem, e esse homem mandou com que nós voltássemos e lhe perguntasse se por acaso em Israel não tem Deus para que você viesse buscar. E ele fala: como é isso? Os irmãos já leram esse texto? Nós estávamos lendo esse texto e achamos muito interessante. Conhece, né? E ele disse: qual era o traje desse homem? No versículo 7, que vos veio ao encontro e vos falou essas palavras. E o mensageiro disse assim, no versículo 8: eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: Elias o testigo. E aí entrou o medo no coração desse homem. Qual era o procedimento certo para ele fazer? Se retratar. Não é isso? Se fosse eu, e se fosse você, o que você faria? O que nós faríamos? Encontrou um profeta, um homem de Deus, e traz uma mensagem dura. Deus só mandou perguntar a ele se por acaso, porventura, não tinha Deus em Israel, para que ele viesse consultar a outros deuses. E por causa daquele feito dele, da cama que ele se deitou, ele não levantaria mais. O que é que esse rei faz? Ele pega agora um mensageiro